Oi! Oi! Hoje a gente vai contar a nossa ida para Torres del Paine, saindo de Calafate. Para chegar em Torres del Paine, como ficar no Chile, o caminho mais comum que a galera faz é ir por Santiago. Pega um voo para Santiago, depois um voo para Punta Arenas. De Punta Arenas tem que pegar um ônibus até uma cidade chamada Puerto Natales. E de Puerto Natales saem 2 ônibus, um de manhã e um de tarde, que vai para o parque. Ele custa 8.000 pesos chilenos ou 15.000 pesos chilenos. Eu vou deixar a conversão aqui embaixo. Só que na baixa temporada só sai o ônibus da manhã, e daí ele leva até as portarias da Laguna Marga, Rede Pudeto, ou na administração, que é perto do camping que a gente ficou, que é o camping central. Mas como a gente estava na Argentina, a gente tem que fazer outro caminho, mas é relativamente comum também. Quem vai para El Calafate estende para Torres del Paine. O normal é pegar um ônibus até Puerto Natales e daí passar a noite em Puerto Natales. Daí tem que ir para o parque no outro dia, volta para o Puerto Natales, passa a noite de novo em Puerto Natales, depois volta para o Calafate, e mesmo assim tem que passar um dia lá em Torres del Paine. Então você acaba perdendo 3 ou 4 dias. A gente não tinha tudo isso. Daí o que a gente fez, Priscila? A gente foi numa agência lá em El Calafate mesmo. Chama Always Glaciar. É, na avenida mesmo. A gente saiu andando e pesquisando a agência, quem fazia esse passeio. Daí, tinha mais agência que fazia esse passeio? Só essa? Então, tem um passeio que é full day, né? Eles pegam o ônibus, eles levam, eles só passam de ônibus e eles passam longe, né? Que é pela estrada. Eles dão umas paradas para tirar umas fotos de longe. Você conhece o parque, eles já voltam de noite. A galera fala que é puxado esse passeio. Você passa mais tempo dentro do ônibus do que relativamente no parque, porque é longe. Chega a dar 5 horas. Não, acho que 6, 7 horas. Porque o problema é então que ficar longe, que como tem que passar a fronteira, daí lá na fronteira a gente perde bastante tempo, fica umas 2 horas, que tem que sair da Argentina, depois tem que passar na outra fronteira. E na fronteira você desce do ônibus, passa a mochila por aquele, como se fosse um aeroporto, assim, eles vão olhar tudo, aí o seu guia tem que, dentro do ônibus tem o guia, ele meio que te auxilia ali, assim, então é como se fosse um check-in de aeroporto, então demora mesmo. No da Argentina eles são bem mais tranquilos, agora quando chega para entrar no Chile eles são bem chatos. Daí, uma dica é quem for levar comida, eles são bem chatos. Se você falar que você não tá levando comida, eles achar comida, você não entra no país. Tem que avisar. Daí tem que avisar. E tem algumas coisas que eles não deixam entrar, que fruta, carne. E daí a gente acabou levando presunto, só que tem que ser lacrado, senão não entra. A gente não montou o lanche. A gente levou tudo fechadinho. Daí teve que montar lá e a gente montou lá. Mas a gente conseguiu levar pão, lanche, muito doce de leite, mas tudo fechadinho. Tudo lacrado. Exatamente. E daí só nessa agência, a Always Glaciar, a gente conseguiu um esquema. A gente pagava um pouquinho mais do que a metade desse passeio full day, e eles deixavam a gente no parque. E daí a gente pagava um pouquinho mais da metade, e daí eles te buscam no dia que você quiser, né? A gente combinou de buscar no dia seguinte, que a gente ia passar um dia só lá no parque. Então é como se fossem 2 passeios, né? Você vai um dia, o passeio vai continuar com a galera e você fica, e aí no outro dia vem outro passeio e eles te encontram lá, e aí você volta com essa galera do outro dia. Isso. Daí a nossa ideia, eles iam deixar a gente na portaria da Laguna Marga, que a gente ia fazer o passeio mais curto lá de Torres del Paine, só para conhecer as torres mesmo. E daí a gente queria pegar o ônibus que sai de Puerto Natales para a administração. A gente ia pegar, quando ele fizesse a parada na Laguna Marga, a gente ia pegar ele. Que é bem na entrada do parque. E daí a gente ia economizar uma caminhada de 7 km. Só que como era baixa temporada,
Não tinha o ônibus da tarde, que foi a hora que a gente chegou, a gente não teve escolha, foi andando mesmo, com as malas, tudo. 7 quilômetros. Mas essa parte foi mais tranquila, que é meio plano, então a gente foi indo e acabou sendo legal, porque a gente parou no meio da estrada, tem aquela estrada do fim do mundo, né? Sem passar carro nenhum, a gente parou no meio, tirou umas fotos. Bem no meio da estrada mesmo. E como a gente carregava sempre água e comida, então é tranquilo. Daí a gente chegou lá no camping, o camping lá já tem que estar reservado, que senão eles não deixam você entrar no parque. Ah, uma coisa também, na hora que você vai fazer a entrada na fronteira, você consegue trocar dinheiro. Tem uma loja lá, você lembra o nome? Se chama Ovejeiro. E aí você consegue comprar comida, água, que já é do lado do Chile, e consegue trocar o seu dinheiro da Argentina, que é o pesos, pelo dinheiro do Chile. Tá? A gente não trocou muito, a gente trocou pouquinho. Se precisar, o parque aceita cartão de crédito, então, mas um pouquinho assim sempre é bom, né? Então a gente trocou lá. Então fala isso. E quando a gente chegou na portaria da Laguna Amarga, todo mundo desce do ônibus, tem que pagar a entrada de qualquer jeito, tem que ser no dinheiro, em pesos chilenos, então todo mundo acabou trocando dinheiro lá na fronteira. Pelo menos esse valor para entrar no parque você precisa ter em dinheiro. É. Hoje ele tá 25.600 pesos chilenos, que tá dando R$196,50. Ele te dá o direito de ficar até 3 dias no parque. Se você for ficar mais dias, daí tem uns pacotes que são maiores valores. E daí chegando lá, a gente também, como a gente ia ficar, a gente teve que mostrar a reserva. A gente pegou o Camping Central, ele é administrado por uma empresa chamada Fantástico Sur, mas tem outros campings dentro do parque que são administrados ou pelo Conar, que são gratuitos, ou pelo Vértice Patagônia, que é outra empresa também. Essas duas empresas, tanto a Fantástico Sur quanto o Vértice Patagônia, eles têm estrutura. O Conar não tem estrutura nenhuma, você tem que levar sua barraca, daí você fica lá. A gente reservou não só o espaço, como a gente acabou fechando também a barraca, isolante térmico e o saco de dormir. O saco de dormir, porque a gente não, na época a gente não tinha nada e também a gente não ia ficar carregando 15 dias todas essas coisas para ficar um dia no camping, então na época não compensava. Lá tem também uns quartos, né? Tipo, tem um refúgio. Umas beliches lá. Só que tudo em Torres del Paine é muito caro. Muito caro. Pra nós dois, esse pacote completo que a gente fechou saiu $84, uma diária só. E se fosse ficar no refúgio, cada um ia ter que pagar $84. E é tipo, é um hostel, uma cama, não é um quarto pra gente. E dava pra fechar também comida, só que pelo que eu vi era uma comida bem simples, era tipo pão, sopa, e tava saindo $50 por dia. A gente levou lanche, mas eu sabia que a gente ia querer comer alguma coisa quente, né? E aí a gente tem um vídeo ensinando a fazer uma comida miojo na lata de atum. Exatamente, que foi o que a gente comeu. E a gente ensina a fazer o miojo na lata de atum. Eu vou deixar aqui em cima o link. Que foi o que a gente comeu, né? Com pãozinho e tal, então deu super certo. A gente também levou uns lanches pra trilha, né? E no camping tem um banheiro com chuveiro, o chuveiro esquenta bastante. Esse camping que a gente ficou. E achei bem tranquilo a estrutura do banheiro, são separadinhos, o chuveiro esquenta, foi o que eu tinha mais medo assim, de tomar banho frio, mas ele esquenta. E tem lugar também para você comer, né? Tipo uma mesa lá, coberta e tal. Mas é tudo muito simples, assim, é dentro do parque mesmo. Para quem quiser mais luxo, também nesse primeiro ponto tem um hotel bem luxuoso, só que a diária começa em R$2.000, então é bem puxado. Mas quem quiser ficar confortável tem essa opção também. Só que não são em todos os lugares do parque que vão ter esse coisa, então quem quiser conhecer mais partes do parque não vai ter essa opção.
Para chegar em Torres do Paine, no Torres do Paine também tem uma opção de ir de cavalo até uma parte, daí depois tem que fazer a pé. E é isso aí. Depois, como que foi a noite, Priscila? Conta aí que você se divertiu mais. Então, a gente comeu antes de escurecer, porque depois que escurece a gente não tem iluminação. Então a gente comeu antes de escurecer. Não, mas lá também escurece bem tarde. Acho Exatamente. Que foi 9 horas que escurece. Só que o sol também nasce umas 9 horas da manhã em setembro, né? No verão acaba ficando com mais horas de sol, mas em setembro ele só nasce 9 horas da manhã. E aí eu já comi, já fui deitar. O saco de dormir ele aguenta baixas temperaturas, a barraca também. Eu dormi com meia, a segunda pele, tudo, mas eu quase congelei, assim. Pra mim foi muito difícil, eu passei muito frio até esquentar. O Du deitou e dormiu. E aí depois que eu passei muito esse frio, porque assim, o saco de dormir ele esquenta, mas é o seu corpo que tem que esquentar. Então eu demorei muito para me esquentar, assim, muito mesmo, assim, coisa de horas. E aí depois a gente andou pesquisando e tem um negócio que você quebra dentro do saco de dormir, ele esquenta. Então para quem é muito friorento, assim, na próxima eu vou querer isso. Então eu indico, assim. E é normal, senão vai morrer de frio, mas demora um pouco para esquentar. Não, mas vou contar um segredo também. Durante a noite a pessoa acaba abrindo o saco de dormir e isso faz o calor escapar do saco de dormir. Então foi um pouco de vacilo da parte dela também. Gente, na verdade, você não consegue ficar parado, você se mexe. E tinha hora que eu falava assim, não, vamos dormir junto, eu vou entrar no seu saco de dormir, mas não cabe. Ele é muito... Uma coisa também que eu achei meio complicada, sabe? Ele é muito estreitinho, assim. Então não caberiam 2 pessoas. E tem que ser o seu próprio corpo de esquentar. Pra mim foi muito difícil, assim, mas não morre, tá, gente? Não morri, tô aí viva. Mas teve momentos que eu achei que ia morrer. E aí, no outro dia, a gente abriu a barraca e eu vou deixar a foto aí. Tinha gelo, né? Na lona externa, né? Exatamente. São 2. E o meu celular, eu deixei o meu celular do lado de fora do meu saco de dormir, dentro da barraca, mas do lado de fora. Ele desligou de tão gelado, então... Eu acho que eu vi na previsão, tava menos 3 graus aquela noite. Então foi bem frio, assim. Mas tirando isso, foi tudo tranquilo. No camping. Aí no segundo dia a gente ia fazer a trilha. A ideia era voltar pro camping e de lá pegar o ônibus até a portaria. Então a gente ia economizar um pouco esse caminho e daí a gente ia poder ficar mais tranquilo. Só que como não tinha busão da parte da tarde, daí a gente ia ter que andar mais de 7 km, que deu 1h30, 2 horas. Então a gente teve que acordar 2 horas mais cedo. Então a gente acabou acordando que horas, Priscila? Umas 5h30? A gente tava saindo, assim. Eu acho que 5h30 a gente já tava saindo. Porque o ônibus que ia pra Calafate tinha que sair 4 horas da tarde, eu acho. A gente tinha que voltar antes desse ônibus. Tinha que estar na porta do parque. E a gente acordou muito cedo e estava tudo cronometrado. Então a gente saiu no escuro, a gente levou lanterna, é bem importante, assim. A gente levou 2 lanternas. E aqui tem aquele ditado, né? Como que é o ditado? Se você tem 2, você tem uma. E se você tem uma, você não tem nenhuma. Então, graças a Deus, a gente levou 2, uma queimou. Foi. E aí a gente conseguiu fazer uma parte da trilha só com uma lanterna. Rolou, assim, deu tudo certo. Igual em Ushuaia, eles têm uns coisinha azul e a gente descobriu que eles são refletores. Então quando você aponta a lanterna, ele brilha, dá pra ver de longe. Então a gente acabou ajudando essa parte. Só que como eu falei antes, lá anoitece tarde, mas também o sol nasce bem tarde, então a gente andou umas 2 ou 3 horas no total breu. Daí a gente acabou atravessando um rio que a gente nem sei como que a gente acabou achando a ponte. A gente conseguiu achar a ponte. É uma pontezinha pêncil, né? Que eu vou deixar a foto da piscina.
Depois a gente acabou subindo o morro, mas até aí foi tranquilo. E só não, que não tinha neve, né? Não tinha gelo. Nessa no parte começo da trilha, quando a gente estava andando no escuro, não tinha nem neve nem gelo. E quando chega lá em cima, a gente começa a andar, tem um caminhozinho, e quando começou a ficar claro que eu fui ter noção do perigo, a gente estava na beira de um barranco já, porque a gente subiu bastante, né? Mas daí já estava cedo e nessa parte tem umas rochas que meio que escorregam, então tem que tomar um pouco de cuidado para passar. Durante o caminho a gente, indo a gente não encontrou muitas pessoas, né? Porque a gente foi muito cedo. Mas voltando, depois quando a gente estava voltando para a entrada do parque, a gente encontrou bastante grupos com guia e todos estavam com as garrinhas no sapato. Porque como ainda era final de inverno, a gente pegou muito gelo em alguns lugares e gelo... Quando começa a chegar nas partes mais pra cima. Exatamente, gelo escorrega, né, gente? E neve. Neve era um pouco mais tranquilo, mas o gelo ele escorregava e a gente estava subindo. Então, na ida foi bem complicado. Teve momentos que eu achei que a gente escorregava para baixo. Mas na volta, como a gente pegou bastante pessoas subindo, elas foram quebrando o gelo, então a gente deu muita sorte. Eu recomendo para quem não tem nenhum tipo de... nunca fez trilha, tem algum problema de caminhar muito ou não tem segurança, faz com guia, tá, gente? Porque não é uma trilha muito de boa, não, assim. No meio do caminho, acho que umas 2 ou 3 horas depois que a gente começou, tem o Campinho Chileno. Nossa ideia era ir até esse Campinho Chileno no primeiro dia, para daí poder acordar mais tarde no segundo dia. Só que também estava fechado por causa da baixa temporada. Então quem for no verão, uma ideia, no primeiro dia já anda um pouco mais, só que o primeiro dia foi mais tranquilo, né? Então, e daí no segundo dia vai ficar um pouco mais leve. Daí quando a gente chegou nesse Campinho Chileno, a gente aproveitou que tem umas mesinhas, mesmo estando fechado, tem umas mesinhas do lado de fora, a gente aproveitou para comer lá. A gente tomou café da manhã. E daí depois a gente continuou o caminho, daí tem que atravessar um riozinho que tem lá. E daí depois a parte final mesmo tem que subir, daí começa a ter umas partes que o chão tava congelado. Mas a gente conseguiu, né? A gente tá aqui porque a gente conseguiu. Deu tudo certo. Mas eu super indico guia. E no finalzinho mesmo, daí tem uma parte que é sobre umas rochas mesmo. Daí não importa se é verão ou inverno, as rochas escorregam, então tem que tomar bastante cuidado. Mas dá pra ir. Daí a gente acabou conseguindo chegar, acho que a gente tinha planejado para chegar lá umas 10h30, 11 horas, a gente chegou cravado no tempo, então a gente conseguiu só tirar algumas fotinhas mesmo, ficou 5, 10 minutos e já teve que vir embora para não perder o ônibus. Uma coisa que dá para fazer é pegar 2 dias no camping, só que daí ia começar a ficar puxado porque a gente não tinha muito tempo. E também era mais $84 para ficar no camping, né? Então por isso que a gente acabou planejando ficar só um dia lá dentro do parque. Mas quem quiser fazer com mais calma, daí já pode acordar, já tá o sol nascendo, daí já dá para ir mais tranquilo. E daí você volta antes do sol se pôr umas 8 horas da noite, ainda vai ter sol para voltar. Vai ficar mais tranquilo e acho que o gelo também dá uma derretida durante o dia, então vai ficar um pouco mais fácil. Mais tranquilo. E aí no final deu tudo certo, a gente conseguiu chegar em Torres del Paine, a gente curtiu um pouco, a gente voltou, chegamos na entrada do parque no horário do ônibus, um pouquinho antes até, né? A gente esperou ainda um pouquinho o ônibus chegou, a gente entrou no ônibus e desmaiou até o Calafate de novo. Quando a gente voltou, tava voltando, a gente parou de novo lá na administração, a gente queria comprar uma coca, como não passou o ônibus, a gente ficou com esse dinheiro guardado, a gente foi comprar uma coca, só que os preços são absurdos lá. Eles queriam cobrar uns R$40 a coca e a gente ia pagar. Você queria uma coca, eu queria um café. E daí a gente até ia pagar R$40 numa coca, a gente deu dinheiro pra eles viraram ainda e tiveram a cara de pau de falar: não tenha truco. Ou seja, ia ser mais de R$40 a coca, daí a gente já começou a achar um abuso, daí a gente andou mais um pouquinho, quando a gente passou
lá na fronteira, naquele restaurantezinho, a gente acabou comprando nossa. A Coca e o café era R$60 e a gente ficou falando sobre isso. Lá também não tem internet, tá? A gente tem... Não, lá tem internet. Só que é pago. Tem que pagar. Não tem livre. Tem 5 minutinhos de internet livre que você pode usar, que é do parque, né? Mas é só 5 minutos. Então, só pra mandar pra mãe, tô vivo ainda. Usei com sabedoria. E eu não lembro o valor, mas a internet era muito cara. A hora eu vou pesquisar e qualquer coisa eu deixo aqui. Era muito caro. É por hora, alguma coisa assim. E daí, esse foi o nosso rolê. Esse daí se chama Circuito Mirador. Além desse daí tem o Circuito W. Ele passa por 3 pontos famosos no parque, que formam a letra W, né? Ele passa pela base das torres, que foi o que a gente fez. Depois ele segue pro Penny Grande. E daí depois ele volta e segue pro Lago Grey. E daí as pessoas saem pela outra portaria de Pudeto, que você pega um catamarã lá. Eu até pesquisei o preço, eu vou deixar aqui. E daí você sai pela outra portaria. Também dá pra fazer, só que essa viagem é de 3 a 4 dias, então tem que reservar vários campings no caminho. A galera normalmente para fazer esse passeio leva a sua própria barraca, que daí acaba saindo metade do preço, né? Os campings, que são bem caros. Ou tem o Circuito O, que além de fazer esse W, ainda tem a parte de trás do parque e acaba conhecendo o parque inteiro. Só que isso daí já acaba ficando 7 a 10 dias, tem que ter um planejamento bem forte, porque daí você tem que levar tudo, tem que levar comida para 10 dias. Bem, essa foi nosso passeio para Torres do Paine. Não foi o completo, que seria o Circuito O. Também não foi o mais simples, que seria aquele passeio full day, que você só vai ver de longe. A gente realmente chegou perto das Torres do Paine, que é o ponto mais famoso do parque. Se você gostou, vai querer tentar fazer essa aventura, deixa seu like aí. Se não gostou também, deixa o like, porque a gente merece. Foram mais de 10 horas de caminhada, quase 30 quilômetros andando só no segundo dia, fora o que a gente andou no primeiro. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo que a gente responde. E se você ainda não curtiu o canal, curte o canal. Tem muita gente assistindo e não curtiu o canal. E ativa o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Faça favor. Valeu!